bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, trainer em alta performance, especialista em liderança, e hoje o meu recado é para você que não tem uma agenda fixa. É isso mesmo. Você que não tem um horário definido para sair para ir para o trabalho, que tem que definir uma carga, ou melhor, que tem que desenvolver uma carga horária específica para o trabalho. Ou seja, você que é um empreendedor, que é um autônomo, um profissional liberal, um profissional, um afiliado, um profissional de marketing digital que faz os seus horários, ou se você é um profissional que trabalha com muitos projetos ao mesmo tempo, muitas empresas, um trabalho de consultoria. Você que é um profissional da saúde, que tem a clínica, que precisa lidar com agenda, que precisa lidar, além dos pacientes, tem que lidar com a parte administrativa da sua clínica. Pois é, essa aula é para você. E eu quero hoje explicar sobre os 3 Cs que envolvem a vida de um profissional autônomo, de um profissional liberal. Afinal, gente, eu falo de carteirinha, porque eu trabalho dessa forma. O meu horário é extremamente flexível, não tenho uma rotina específica para cuidar das coisas. Ou seja, eu tenho que cuidar de tudo ao mesmo tempo. E se a gente não tem um mínimo de organização, um mínimo de planejamento para fazer as coisas, realmente fica bastante complicado. E aí acaba interferindo o quê? Nossa saúde mental. Pois é, são muitos assuntos. E de repente você fala assim, meu Deus, o que eu vou lidar neste momento? Sendo que nós somos seres com 7 áreas da vida. É o que eu costumo fazer no meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Já passei por áreas como treinamento, RH, seleção e venho de uma base de tecnologia da informação. Sim, eu fiz uma migração, uma transição de carreira. Eu saí da área de tecnologia da informação para a área de desenvolvimento humano. Para quê? Para desenvolver inteligência emocional. Gente, ninguém tinha me explicado o que são emoções e como lidar com ela. Eu era uma pessoa extremamente exata. Era não, sou. Porque a partir do momento que você tem uma determinada habilidade, um determinado perfil, você tem sim a característica de lidar com isso o tempo todo. E para mim, era muito difícil lidar com emoções. E aí eu fui estudar. Eu fui estudar desenvolvimento humano para poder aplicar na minha vida. Sim, que é composta por 7 áreas. Todos nós temos essas 7 áreas na vida em que a gente precisa dar um apoio, dar uma olhada. Eu digo o seguinte, que se a gente não percebe todas essas áreas da nossa vida, a gente costuma ter uma crise entre elas, ou uma crise em uma determinada área. São elas: autoestima, propósito, saúde física, saúde financeira, lidar com dinheiro, relacionamento, vida profissional, e tudo isso junto, gente, é espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, mas esse pode ser um assunto para uma próxima aula. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que é a base para um profissional autônomo, para um empreendedor, para uma pessoa que não tem uma rotina uma rotina fixa. O que são os 3 Cs? Eu costumo dizer que são os 3 Cs da nossa base, que diz respeito a disciplina, foco, motivação e propósito. Sim, não podemos nunca esquecer o nosso propósito. Afinal de contas, o que vivemos no profissional tem que estar muito alinhado com aquilo que a gente quer da vida. Por quê? Porque senão não faz sentido. O nosso trabalho tem sim que desenvolver o nosso propósito. Um propósito que se desenrola a cada dia, a cada instante na nossa vida. E nada melhor do que se sentir realizado profissionalmente para estar fazendo o nosso propósito. E aí eu trago para vocês os 3 Cs: confiança, constância e congruência. Veja que é um ciclo onde a base sim
começa na confiança. Nós vamos, no discorrer dessa aula, falar sobre esses 3 assuntos e a importância desses assuntos na nossa vida, no nosso dia a dia. Começando por confiança. Confiança diz respeito àquilo que você sente sobre você mesmo, sobre os seus talentos, sobre suas habilidades, sobre as questões técnicas que envolvem o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você transmite para o seu trabalho. A partir do momento que você faz aquilo com confiança, você confia em você, você tem o talento, você tem, eu diria que é uma paixão mesmo por aquilo que você faz e você faz com amor. Veja bem, amor aqui no caso, estou falando sobre amor-aceitação. Aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. A partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa confiança, que está totalmente relacionado à nossa autoestima, nós sim estamos desenvolvendo o nosso propósito. A confiança é a base daquilo que a gente faz. A confiança, ela é a base para a gente poder levantar da cama e desenvolver um propósito. Muitas vezes essa confiança, ela acaba sendo inconsciente, porque a gente faz as coisas tão no automático relacionado ao nosso trabalho, que a gente já confia, muitas vezes sem pensar nisso. Você já parou para pensar como que você desenvolve o seu autoconhecimento? Você já parou para pensar quais são os seus talentos envolvidos no seu trabalho? Quais são os seus dons? Eu tenho uma facilidade gigante em falar com as pessoas. Eu acho e eu acredito realmente que eu me comunico muito bem, eu me expresso muito bem quando eu tenho que falar sobre um determinado assunto. Mas isso nem sempre foi assim. Eu fui sim uma pessoa tímida, uma adolescente mais fechada. E eu observei que, para eu tratar com as pessoas, eu preciso me comunicar bem. Eu preciso confiar naquilo que eu faço e naquilo que eu falo. Mas, Cláudia, a gente já nasce com essa confiança? Sim, essa confiança, ela é nata. Por quê? Porque nós estamos prontos para desenvolver aquilo que a gente precisa fazer. Só que tem um detalhe, nós estamos prontos, porém, muitas vezes não estamos conscientes sobre o assunto. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Responde uma coisa para mim. Você faz o que você ama? Ou melhor, você confia no seu trabalho? Ou você tem que ficar tendo provas o tempo todo do quanto você é bom? Você precisa que outras pessoas falem isso para você. Não. Quando eu falo de confiança, eu estou dizendo da sua confiança, da sua autoestima em perceber que você tem valor, em perceber que você tem talento para desenvolver aquilo que você está fazendo. Como eu falei, né? Eu não conseguia lidar muito bem com emoções, eu não conhecia as minhas emoções. E aí eu precisei buscar me desenvolver para poder me entender. E a partir do momento que a gente se entende para trabalhar em alguma área ou para manter a nossa rotina, que na verdade a gente considera um caos, mas isso também não é verdade, a gente vai falar sobre isso. Quando eu precisei aprender que eu tinha que lidar com inteligência emocional para dar conta do meu dia, tudo mudou. Eu sim tive que buscar, eu sim tive que conhecer, eu tive que tomar consciência de quem eu era no momento presente para eu poder me desenvolver. E isso, gente, faz total referência à confiança que eu tenho em mim. A confiança que eu tenho em desenvolver o meu trabalho e, mais do que isso, confiança em desenvolver o meu propósito. Gosto muito de leitura, vocês podem observar, né? Todos os meus vídeos têm livros. Eu gosto de fazer referência aos livros. Por sinal, se você ainda não curtiu esse canal, clica no link, curte para você não perder nenhum conteúdo, porque a minha intenção é sim trazer conteúdo de valor para você, tá? Como eu gosto de ler, eu gosto dos livros próximos de mim. E eu sinto confiança quando eu me identifico com o assunto que eu preciso desenvolver.
Eu sinto confiança quando eu conheço melhor o assunto para poder aplicar no meu trabalho. Então, eu preciso ter autoestima, eu preciso acreditar em mim para que a minha habilidade floresça. E a confiança, gente, ela tem que ser estimulada. Você não pode se esquecer dos seus talentos. Você não pode se esquecer do seu propósito. Você não pode se esquecer por que você faz o que você faz. Foi uma opção minha trabalhar com horário flexível. Sim, foi uma escolha minha para poder dar suporte para os meus filhos. Esse era o meu propósito. Então, eu tenho que lidar com uma rotina totalmente maluca, mas encontrar um equilíbrio no caos. E a confiança que eu tenho em mim, a confiança que eu tenho no propósito que eu tenho que desenvolver, me fortalece a cada dia para que eu mantenha esse ciclo, para que eu mantenha o mínimo de intenção naquilo que eu preciso fazer. Intenção, considerando a confiança e a autoestima que eu tenho sobre os meus talentos, sobre as minhas habilidades. Não menos importante, constância. Vamos falar sobre constância. Gente, não existe uma ordem, tá? Não existe a ordem entre confiança, constância e congruência. Veja que os três no desenho que eu fiz, eles estão interligados. Mas eu coloquei de propósito a confiança embaixo por ser a base. Eu realmente acredito, tá? Que a confiança é a base para a gente ter constância e para a gente ter congruência naquilo que a gente faz. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre confiança, sobre as questões de autoestima, autoconhecimento, consciência do momento presente, a gente vai falar sobre constância. Constância diz respeito à disciplina. Constância diz respeito a foco. Constância diz respeito à motivação e automotivação que você tem que ter diante dos obstáculos. A nossa vida, ela é inédita. Ela acontece no momento presente, no aqui e agora. E pode cair um mundo que a vida pode te trazer coisas para te tirar do seu foco. Só que quando você tem a definição do que você precisa fazer e quando fazer, é o planejamento, fica mais fácil para você manter uma mentalidade forte para executar o seu trabalho, para executar a sua rotina. Constância, eu estou falando de foco, de fazer as coisas em determinado horário, de ter um planejamento, de ter um macro planejamento. O que você quer para a sua semana? O que você quer para o seu mês? O que você quer para o seu ano? Você tem que ter um objetivo muito claro. Qual é o seu propósito, que vem da confiança? Para onde você está indo? Se o seu objetivo é satisfação pessoal e satisfação profissional, você precisa da constância. Fazer as coisas com disciplina, com organização, com foco em resultado. Eu não sei o que você quer para sua vida, mas o que todas as pessoas querem, pelo menos os clientes que me procuram, os meus mentorados, falam muito de satisfação pessoal. Satisfação pessoal e equilíbrio entre as áreas da vida. Quando você tem um equilíbrio, mínimo que seja, nas 7 áreas da vida, você consegue ter satisfação. Você consegue se sentir realizado daquilo que você faz. Eu vejo muitos empreendedores e muitos autônomos insatisfeitos, vivendo um caos, correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Soltei uma enquete no meu canal, inclusive fica o convite, se você quiser participar do meu canal do WhatsApp, me manda uma mensagem que eu te coloco lá. É um canal onde eu falo com as pessoas quase que diariamente sobre desafios. Eu soltei uma enquete perguntando para as pessoas se elas atingem os seus objetivos ou se simplesmente apagam o incêndio. A maioria das pessoas me respondeu que passa os dias apagando incêndio. É isso que você quer para sua vida? É isso que você deseja? Ou não? Ou você quer se sentir
satisfeito ou você quer se sentir prazeroso com a sua vida. Nós buscamos sim o equilíbrio, principalmente para a gente manter uma saúde mental em dia. Isso é extremamente importante. Quando meu pai faleceu, há 12 anos atrás, eu vivi o que a gente chama de depressão. Eu passei a viver do passado e eu esqueci da vida presente, eu esqueci do dia a dia. Eu não conseguia ter foco, não conseguia ter disciplina, não conseguia ter propósito de seguir adiante. Por quê? Porque eu tinha ficado no passado e eu precisei de muitos estudos, precisei de muita atenção, precisei de muito desenvolvimento para entender que a minha vida precisava de mim naquele momento, para entender que a minha família precisava da Cláudia completa. Quando a gente fala de saúde mental, eu estou falando da sua saúde, mas principalmente em relação à sua família. Sim, porque uma pessoa que adoece, ela adoece as pessoas que estão ao redor dela. Por isso a importância da gente manter um mínimo de sanidade mental no nosso dia a dia, porque existem pessoas ao nosso redor que precisam da gente. Se a gente adoece, eu costumo dizer o seguinte, que se eu adoeço, quem que cuida da minha casa? Quem que vai levar as crianças para a escola? Quem que vai cuidar de supermercado? Quem que vai fazer as coisas que só eu posso fazer? Os vizinhos, os amigos, eles não vão fazer o que precisa ser feito dentro de casa. Então, eu preciso cuidar sim da minha saúde mental. Eu preciso da minha base. Eu preciso estar completa para que as pessoas ao meu redor também sintam satisfação. De novo, confiança, constância e congruência. Estou falando de constância, que é a motivação que a gente tem que ter para continuar, para persistir, para seguir em frente com aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu preciso de disciplina, sim, eu preciso de foco e eu preciso de persistência para continuar o que eu preciso fazer. Isso é constância, gente. Constância. Então, se o meu trabalho precisa de mim, mesmo numa rotina que não seja fixa, eu preciso desenvolver aquela atividade. É ou não é? Eu estar gravando aula aqui para você, dando aula, passando informações, passando conhecimento, faz parte do meu trabalho. Eu escolhi. Eu quero isso para mim. Se eu quero, eu preciso constância. Eu preciso ser uma pessoa constante, mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor. Por muito tempo, muito tempo, eu procrastinei. Você é assim também? Você procrastina alguns assuntos? O que é a procrastinação? Procrastinação é você adiar as coisas que têm que ser feitas. Deixar para depois. Amanhã eu faço, segunda eu começo, mês que vem eu vou. Gente, a vida é agora, neste momento, aqui, agora. A vida está acontecendo neste momento. E o que você está fazendo com o propósito que Deus te deu? O que você está fazendo com o propósito que você se comprometeu? Então, é imprescindível que você tenha foco. É imprescindível que você tenha constância. É imprescindível que você tenha organização para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Terceiro item, congruência. Não é difícil, né? O que é congruência? Congruência é você viver aquilo que você fala. É você falar sobre aquilo que você vive. Fica muito mais fácil quando você não veste um papel, quando você não veste uma máscara, quando você não veste uma fantasia. A congruência está muito relacionada aos seus valores de vida, aos seus aprendizados, aos seus conceitos sobre aquilo que você acredita, sobre caráter, sobre integridade, sobre ser íntegro naquilo que você fala, ser íntegro naquilo que você faz de acordo com o seu propósito. Quando você tem congruência
Quando você faz aquilo que você fala, você não precisa enganar ninguém. Você não precisa se vestir de um personagem. Não, você é você. Até eu passei uma maquiagem hoje para fazer essa aula para você, mas eu sou eu, gente. Teve um caso em que eu estava discutindo um assunto com uma amiga, em que nós estávamos moldando um determinado trabalho. E foi justamente o momento em que eu falei para ela, eu vou falar com pessoas que não têm uma rotina fixa. Vou falar com pessoas que não têm agenda. Eu vivo isso. Eu sei como que é. Eu sei sobre as dores. Eu sei que muitas vezes não é fácil você levantar da cama sem um horário definido. É muito difícil você cobrar de você mesmo um posicionamento. Só que quando você faz aquilo que você fala, aquilo que você prega, aquilo que você acredita, fica muito mais fácil. Eu diria que fica transparente, fica natural. Eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso viver uma personagem ou um personagem. Eu preciso ser eu mesma. E quando eu estou de acordo com a minha verdade, as coisas ficam bem mais fáceis. Eu fico sem um peso, percebe? Eu me sinto natural em falar sobre aquilo que eu vivo. Então, a congruência, ela fecha o ciclo dos 3 Cs. A partir do momento que eu tenho confiança naquilo que precisa ser feito, a partir do momento que eu tenho constância e foco no que eu tenho que fazer, e a partir do momento que eu faço, ou melhor, eu falo daquilo que eu vivo, não preciso enganar ninguém, eu estou vivendo o meu propósito. Fica mais simples, gente. Fica mais simples, fica mais fácil, fica mais prazeroso. Eu me sinto mais satisfeito. E afinal de contas, o que a gente busca o tempo todo? Sim, é a nossa realização. É a nossa realização, é a nossa satisfação em fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Quando eu estou estudando, quando eu estou indo no supermercado num horário meio nada a ver, quando eu estou indo buscar os meus filhos na escola ou nos compromissos dele, e eu tenho essa liberdade de tempo, é muito mais fácil para eu viver. É muito mais, é uma satisfação pessoal de me colocar no propósito que eu quero. Eu me propus a isso, tá? Mas eu tenho que ter o foco e a disciplina para me organizar, senão as coisas podem complicar. Se eu viver apagando incêndio, se eu viver ao Deus dará, só fazendo com que, reagindo conforme a vida vai me trazendo as coisas, como eu já disse, a vida ela é inédita. A partir do momento que eu me proponho a fazer um determinado trabalho, um determinado objetivo e faço, gente, a satisfação é absurda. Eu me propus a gravar aulas às quartas-feiras, porque é um dia em que eu me programei para isso. É um dia em que eu planejei estar aqui com vocês. E a partir do momento que eu cumpro isso, o nível de satisfação aumenta consideravelmente. Veja bem, eu tenho confiança naquilo que eu faço, tenho confiança naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu quero entregar para você, que é, sim, um material de valor. Eu tenho que ter a disciplina e o foco para estar aqui no momento que eu marquei, com um planejamento prévio, e no decorrer do meu dia a dia, fazer aquilo que eu faço, congruência. Esses são os 3 Cs para a vida de um empreendedor, para a vida de um autônomo, para a vida de um profissional liberal, que precisa de um pouco de equilíbrio no dia a dia. Esse é meu objetivo, trazer para vocês uma mentalidade forte, com emoções equilibradas, para manter os 3 Cs em pé. Você precisa se conhecer, você precisa ter
autoestima e autoconhecimento sobre os seus talentos, sobre aquilo que você acredita. Você precisa ter foco, disciplina, automotivação para fazer o que tem que ser feito. E você tem que ter a congruência, fazer aquilo que está de acordo com os seus valores, fazer aquilo que está de acordo com o que você quer para a sua vida. Escreve para mim nos comentários qual é o seu grande objetivo de vida. Pode escrever. Depois eu vou responder a cada um. Percebe que, independente do objetivo que cada pessoa tenha, nós temos o objetivo comum de seguir adiante com uma sanidade mental, com uma mentalidade forte, lidando com emoções nas 7 áreas da vida. A partir do momento que eu faço isso, eu alcanço a minha satisfação pessoal. Eu alcanço, eu diria que eu consigo vencer o dia a dia. E a partir do momento que eu dou conta do que precisa ser feito, gente, não existe sentimento melhor do que você estar em paz com você mesmo. Muita gente me pergunta, e isso realmente é verdade, qual é o grande propósito da vida? Eu digo para você que o propósito, ele é feito a cada instante. Se o meu propósito nesse momento é gravar uma aula de muito conteúdo para você, é isso que eu vou fazer. Esse é o meu propósito nesse momento. Não adianta eu estar aqui com você e falando de um propósito que vai acontecer daqui 5, 10, 15 anos. Não. O propósito, ele se desdobra na nossa frente. O propósito é viver de acordo com aquilo que a vida está te trazendo. A vida, ela acontece no momento presente. Não adianta eu ficar... O planejamento, ele precisa ser feito, sim. Mas não adianta eu querer ficar querendo saber o que eu vou fazer semana que vem, na próxima, e deixar de dar uma aula com conteúdo para vocês. Estudar e me preparar para trazer conteúdo para vocês. Não, eu preciso estar aqui, no aqui e agora, entregando o meu melhor para você que está aqui consumindo o meu conteúdo. E te digo mais, o nosso tempo é aquilo que a gente tem de mais valioso, que ele não volta atrás. Imagina se eu tô aqui dando uma aula para vocês sem me preparar. Eu tô fazendo você gastando... Eu estou fazendo com o gasto... Eu vou de novo. Eu estou gastando o meu tempo e fazendo você perder o seu tempo. E tenha certeza que não é isso que eu quero. O meu propósito nesse momento é trazer conteúdo de valor para você. Para isso, eu mantenho no meu dia a dia os 3 Cs. A confiança, através de exercícios de autoconhecimento, exercícios de reflexão, exercícios de liberação da mente. É isso mesmo. Para minha mente não ficar tão agitada, eu preciso da confiança. Eu preciso ter constância, eu preciso ter disciplina, mínimo de organização e foco. E sim, eu preciso ser congruente com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. Não adianta eu, de novo, vestir um personagem, vestir uma máscara de profissional bem-sucedida se eu não estou bem mentalmente. Não. Eu preciso falar daquilo que eu faço com a verdade. E de verdade, o que eu quero agora, neste momento, o propósito que eu trago para vocês é sim, para a gente desenvolver uma mentalidade forte, com emoções equilibradas nas 7 áreas da vida. Para isso, eu preciso dos 3 Cs. Eu preciso da confiança, eu preciso da constância e eu preciso da congruência. Bem, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Deixem um comentário para mim, deixem um like, assinem o canal e mandem esse conteúdo para a pessoa que de repente você veja que faz sentido. Mas o grande objetivo que eu tenho hoje é para falar com você, profissional que não tem uma rotina fixa, que tem que ter uma mentalidade forte para lidar com tudo aquilo que a vida traz dentro do nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua atenção, até a próxima!